Olá, tudo bem? Eu sou o Reveraldo. Eu sou a Ionara Marques. Nós somos do grupo de teatro Cirquinho do Revirado. Em 2010, a gente teve a ideia de montar um espetáculo novo, de rua, e daí essa ideia surgiu a partir de um momento que a Ionara estava vivendo. Sim, era sobre toda essa questão do feminino, né, que começou a me borbulhar essa vontade de estar falando sobre essas questões do universo feminino. Então a gente, nessa época eu tava fazendo dança circular sagrada, estava fazendo dança cigana, e esse movimento da saia, esse movimento do mundo feminino foi o que me instigou a de repente a gente tá mandando, em cima dessa temática, mandar um projeto para uma lei de incentivo, né, aqui do estado. Vendo em 2010 eu estava com o meu segundo filho, que é uma menina, né, que é a Marcela, com 5 anos de idade, e eu estava vivendo intensamente essas questões, sabe, do feminino, da dança, do redondo, de tudo que flui, de tudo que gira. Então essa vontade, né, de falar do ventre materno, desse gerar a vida, né, desse mundo que gira e que gera. Um pouco antes a gente teve um edital que o Cirquinho do Revirado foi contemplado, que era a manutenção da história viva. Esse edital nos proporcionou uma oficina de canto, outra oficina de circo e uma oficina de bufonaria com a Tatiana Cardoso. Essa oficina de bufonaria mexeu muito com a gente nesse lugar do bufão, que é um lugar diferente do palhaço que a gente já passou também. Desde o início a gente tinha pensado que seria um espetáculo que seria montado por uma mulher. E então, como a gente tinha recém passado por essa experiência com a Tatiana Cardoso, a gente chegou a pensar em convidar ela, né? E a gente convidou ela para fazer a direção desse trabalho, até porque a gente estava falando sobre o universo feminino e nada mais justo do que convidar uma mulher, né, para estar dirigindo esse espetáculo. Porém, as coisas não aconteceram como a gente queria lá no início. Ela não tinha mais agenda para vir. Então, daí nesse contexto, a gente já tinha pensado, há um tempo atrás, de fazer um trabalho com o Pepe Cedrez, da Companhia Carona de Blumenau. É uma característica do grupo, sempre chamar um diretor de fora para dirigir os diversos trabalhos que a gente tem, né? Hoje, em 2020, fazendo uma análise daquilo que aconteceu lá atrás, a gente acha que foi super legal essa diferença, assim, que na verdade esse mundo feminino, ele vai além do corpo mulher, né? O que é mulher e o que é essa mulher universal. Então o Pepe, ele conseguiu abarcar todas essas questões que a gente queria falar, assim, ele sendo um diretor de uma companhia de teatro onde também tinham mulheres dentro da companhia, ele sendo pai de santo da Umbanda, né, que já estava lidando com questões de roda, de gira, caiu como uma luva assim para nós. Vai dançar. A Zúlia aqui, ó. A Zúlia vem dançando, ela dança. E a Zúlia? A Zúlia quer ser. Aqui é ser Zúlia. Você vai dar dança. André, vai aqui, André. Ok. Olha, Ai, 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 ai. Ai, ai.
Quando a gente ganha esse edital, nos dá a possibilidade da gente realmente assim ficar tranquilos, né? Porque quando a gente está montando um espetáculo, a gente está o tempo todo pensando em produção também, né? Porque precisa se pensar no que a gente vai vender amanhã, no que a gente vai vender a semana que vem, para tá a panela fervendo e o mundo girando, né? Nessa questão da produção. Com o edital de fomento, né? O que acontece? A gente tem a certeza de que a gente tem aquela grana. Então a gente não precisa ficar se preocupando com a produção. Então a gente nos dá essa possibilidade de se entregar exclusivamente para essa montagem. Inclusive, mais que isso, se entregar exclusivamente para essa montagem, é se entregar como atriz e como ator, né? No caso do Rêve, a gente se entregar nesse processo, né? Nesse processo do corpo, nesse processo da cena. Ai, che bello! Tutto mia! Tutto! La vita la faccia via! Altra paletta, vai, che bello! Olha a palheta! A Zúlia aqui, ó! A Zúlia! Ninguém vai ficar com a funda aí, não, ó! Pode sentar aqui, ó! Palheta, cá! Olha assim, ó! A gente fazia encontros semanais, era um encontro em que eu e a Ionara vínhamos para a cena, começávamos todo um processo de condicionamento físico mesmo, de condicionamento de ator, trabalho de exaustão física, trabalho de potencialidades do corpo, e a gente ficava 1, 2 horas, 3 horas fazendo esses exercícios e também trabalhando questões de improviso, jogos que iam aparecendo na cena entre eu e Ionara, e posteriormente a esse momento a gente fazia sempre uma conversa com o Pepe e com o Fabiano Perucchi, que fazia assistência de direção. Nesse processo de sala foi o momento realmente de entrega, né? Porque a gente vai com uma tela totalmente vazia, aonde não tinha nada, né? E a gente vai pintar nessa tela. Numa construção de dramaturgia, onde o corpo que vai dar todo o texto, foi a primeira vez que a gente experimentou isso. Então a gente realmente se entregava, a gente pegava firme 4 dias seguidos, toda semana, né? Isso durante 8 meses, né? E então assim, foi muita entrega mesmo, sem fazer concessão, porque foi um processo que estava ficando gostoso até de fazer. Nai, palheta! Nai, palheta! Tem 2 diferenças, o osso e o resto. Uma coisa também interessante é o jogo que se estabelece nesse tipo de encontro, né? As cenas criadas, e começa a aparecer também os personagens, né? Quem são os dois nesse jogo, né? Esse jogo de um entregar para o outro situações, né? Num primeiro momento eu me colocava na situação de um peso morto, praticamente um peso de papel em que estava no caminho dessa atriz, e ela lidava com essa figura, né? Então a força que ela desempenhava para movimentar essa figura era interessante nessa relação de dois na cena. Oi, tudo bom? Pode ajudar um pouquinho, tentar? Índia! Bonita você, Lídia, bem bonita. A Lídia é bem bonitinha. Nai, palheta! Ô, Júlia, a Lídia é bem maguinha, olha só. Nai, palheta! É maguinha assim, ela usa saia, ó, só de Tudo mia, palheta! cerveja dela, ó. Nai, palheta, tudo mia! Ô, Júlia, depois da pastichinha dela, ó. Olha, Cati!
Teve um momento, né, que a gente começou a perceber que era interessante o contraponto que dava, né? O Reveraldo era um peso e eu era movimento o tempo todo. Então toda a história minha, né, da dança, da gira, da mulher que já dançava na vida, para mim estava sendo fácil. Não existia muito conflito para mim nesse momento, né? E eu queria que estabelecesse um pouco mais de conflito, assim. Foi importante passar por esse momento do Reveraldo ser peso e eu ser a parte que se movimentava, para depois, quando a gente desconstruísse isso, né? E é claro que daí é o olhar do diretor, o olhar sensível do diretor de perceber isso. Tem um momento que eu proponho para ele que se invertesse os papéis, né? E se eu ficasse imóvel, com peso, e o Reveraldo tivesse que fazer toda essa movimentação, né? Então daí, é claro, isso tudo, gente, perpassando por um monte de outros exercícios no entorno disso, né? Então, nesse momento traz um conflito, sabe? Porque eu viro peso e o Reveraldo vira movimento. Então daí começa o conflito ser gerado, e a partir desse conflito vem a dramaturgia junto, né? Essa dramaturgia que a gente tem no resultado final de Júlia, ela não vem de uma vez, né? Ela vem por esses vários passos. Esse processo de parar Ionara, daí surge a ideia de que forma que ela vai parar. O que é que se faz para uma pessoa não se mover? Tira-se as pernas. Então ela fica rastejando pela sala, com a dificuldade, enquanto Palheta é essa libélula que pula o tempo todo, que corre de um lado para o outro e que tenta ajudar a Júlia, porém na lógica dele nem sempre dá. Ó, a palhetinha! Goia! Né? Palhetinha que goia! Neste momento eles começam a fazer um exercício comigo. Foi um exercício assim de que eu tinha que ser servida o tempo todo, né? Então até quando a gente saía daqui da sala e ia pra vida, né? Um almoço de domingo, eu não pegava as coisas, as pessoas botavam no meu prato, me botaram numa rede. E tudo que eu quisesse eu tinha que pedir, eu não tinha que fazer. Então a gente meio que fazia uns exercícios assim, não foi o tempo todo isso, mas em alguns momentos a gente levava exercícios também para nossa vida real, vamos dizer assim, real aqui, né? No paralela. Tadinha, né? A dança da aleijada! 11! Aqui! Júlia vai dançar! A Júlia aqui, ó, tadinha! Tadinha, né? Ai, 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 ai! Dói, Palheta! Tá. Dói, ai, 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 dói, ó! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Ai, demônio! Demônio! Aqui, ó, tadinha! Olha aqui assim, ó! Nesse processo todo dessa montagem, dessa construção, começa a aparecer umas figuras muito fortes, principalmente da relação dos dois, né? A princípio essa mulher que não tem o movimento das pernas, dessa figura que fica vagando por aí. Daí a gente chega também sutilmente na figura do bufão. Na época a gente não teve essa certeza de que era um bufão. O surgimento dessas figuras nos levou a questionar, né, quem são eles, em que lugar eles se encontram. Os trabalhos práticos de sala e os trabalhos após
o trabalho de sala encerrar e a gente debater com o diretor, com o assistente de direção, quem eram essas figuras nessa relação, já nos chega uma visibilidade estética do espetáculo. E daí entra a Maíra Coelho, que foi a diretora de arte, que assina também parte da cenografia, que assina figurinos e adereços. Olha que você contra o slide, vá. Toda essa construção que a gente vinha fazendo na sala, a gente já tinha pré-estabelecido antes de começar o trabalho de sala qual era o caminho que a gente ia trilhar, né? E isso é muito legal, porque a gente daí não fica pipocando para tudo que é lugar. A gente vai direto ao ponto. Então assim, com essas figuras aparecendo nesse jogo, né, nesse trabalho do corpo, que é o corpo do ator em vida, né, o corpo do ator ali pulsando, sangrando o dedo, né, criando calo, a gente vai sempre, né, pensando naquela construção primeira do pensamento, que era tudo que gira, tudo que está nesse redondo, na falta de ângulos retos, né? A gente queria que não aparecesse ângulos retos, que fosse tudo fluido nessa dinâmica de tudo que gira. Então daí a gente começou a pesquisar as rodas de gira de cigano, né? De gira de umbanda, candomblé. A gente começou a pesquisar roda de samba. A gente pesquisava questões assim, analisando várias obras a partir do momento desse lugar do giro, né? Então o sangue, a questão da circulação sanguínea, o ventre materno, o giro planetário, né? A questão das fases da lua. Se a gente for observar, tudo que pulsa vida em todo o nosso entorno tem esse giro do redondo, né? Tem esse giro de que horas a gente está em cima, horas a gente está embaixo. Daí com essa linguagem, com esse pensamento, a gente, é uma roda. Daí a gente chega na roda da carroça do cigano, que a gente vai olhar, é a bandeira do cigano, né? Então é aí que a gente chega na ciganagem. Daí a gente pensou assim, então vai ser um espetáculo de ciganagem, vai ser um espetáculo sobre cigano. Daí a gente ficou nessa dúvida, né? Então é aí que começa a construção da chegada até onde que vai chegar o bufão. Palheta! Aqui, palheta! Aqui! Ruta! Ruta pra Júlia! Entendi? Aí, Entendi? assim, Entendi? Entendi? Vai! Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, ruta, ruta!
Ata. É? Precisa bater. Vamos levar? Entendi. 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 Ai, não olha que se podre! Se tu bater de novo, A quê? eu não sou mais teu amigo. Va! A che sale! Olhate! Sì! Nai, paleta! Dança tu! Aleijada do demônio! Daí os ciganos, a gente chega nos ciganos romenos, né, que trazem um circo. Então, opa, Júlia e Palheta, Cirquinho do Revirado, chegam novamente na figura do circo. Então, alguns elementos do espetáculo também chegam dessa ciganagem, mas a gente também sabia que não queria um espetáculo de circo. Mas então, quem é essas duas figuras que tem essa possibilidade de brincar também com objetos circenses? Então, alguns objetos a gente utiliza na cena e eles acabam se dizendo donos de um circo que pegou fogo. Então aí nós já temos uma possibilidade de uma trama, de um conflito que se estabelece essa relação. Será que os dois trabalhavam no circo? Será que essa mulher que teve as pernas queimadas, o circo pegou fogo e a gente pegou o resto desse circo e transformou numa estrutura e saímos viajando pelo mundo? Porém, a gente também estava ainda na margem. Quem é que fica às margens das margens, né? O bufão, que é excluído até pelos próprios excluídos. Então, eles se fecham nessas duas figuras e tentam criar esse novo momento, né? Um momento exclusivamente deles com a plateia. Isso tudo aconteceu de uma forma muito natural. Então a gente chega no errante e a gente começa a pensar, né, e a decifrar essa palavra do errante. Quem é esse que erra? O que erra é aquele que não está dentro de um quadrado, que era justamente aquilo que a gente não queria falar nesse espetáculo, né? A gente não quer estabelecer ângulos de 90 graus. Toda aquela pessoa que acerta, de certa forma, ela está dentro de uma sociedade onde tem alguém que comanda, onde estabelece o jogo da política, né? Tudo. Então o cigano, como ser errante, como ser nômade, ele não entra dentro dessa lógica, né? Da nossa lógica, né? De estabelecer um quadrado para se viver, estabelecer um lugar onde alguém comanda, né? Então a gente estava indo para o caminho certo, né? A chegada do bufão, ela é uma chegada assim que não foi pensada desde o início. E por isso que eu acho que esses dois seres, né? E analisando hoje, né? 2020, né? Isso a peça já tem desde 2011. A gente tem aí 9 anos já de Júlia. Eles são tão fortes, eles são tão impactantes na sociedade, porque eu acho que eles conseguem ser de verdade, sabe? Eles são tridimensionais e eles são inteiros, porque eles não vêm de um lugar só. A gente não monta um espetáculo de bufão. A gente monta um espetáculo onde todo jogo que vai acontecer aqui dentro dessa sala, das dinâmicas e de toda a pesquisa que a gente tinha, chega nessas figuras, né? Então a gente teve que passar por esse errante, por esses excluídos todos, e a figura do bufão sendo a mais marginalizada de todas. Tadinha da Júlia! Aqui, Palheta! Mi perna, Palheta! Mulher! Tu! Te! O! Te!
Ai, que boa, bonita! O dia de homem que vai descer e não vai morrer. 14, 8, 9, 10. Ô, Duda, olha só. Agora o paleta não é mais paleta. Agora o paleta é o super paleta. Nesse momento a gente já consegue, nesse processo de montagem do espetáculo, incorporar uma imagem coletiva que cada um tinha na sua cabeça. Nós já conseguiríamos visualizar isso, né? Que a gente queria trabalhar, queria pesquisar mais o Arthur Bispo do Rosário, que foi uma pessoa que viveu também no manicômio por muito tempo, isolado dentro do seu quarto, criando obras maravilhosas e hoje está espalhado pelo mundo inteiro. A gente queria que a referência do espetáculo tivesse essa pegada do Arthur Bispo do Rosário, mas o espetáculo também tinha um pouco de Boche, de Goya, e a gente começou a entender esses personagens. Daí a gente começou a pesquisar Feios, Sujos e Malvados, começamos a pesquisar os circos de horrores, Professor Parnassus, e a gente chegou no documentário da Estamira. E a Estamira foi bem impactante pra gente, porque a Estamira traz justamente esse universo, né, dessa mulher que vive um dia de cada vez. Ela é uma catadora, ela faz separação de lixo, então ela vive no lixão, vivia, né, porque hoje ela já faleceu, e dentro desse universo de um dia de cada vez, sempre numa solitude, vivendo com seus demônios junto com aquele lixão dela, né? E ela tinha um lugar meio profético, sabe? Parecia que ela estava profetizando alguma coisa. E então esse discurso, né, que Júlia e Palheta trazem para a rua é um discurso que vem desse lugar também, né? Dessa profetização de um universo muito mais amplo do que esse que a gente conhece. Daí a gente começa a se dar conta que esses personagens, eles não são de um tempo, eles não são de 2011 quando eles nasceram, eles não são de 2010, eles não são de 2000, eles são atemporais. A gente não consegue estabelecer qual é o tempo dessas duas figuras, né? E isso tudo foi a partir desse documentário da Estamira, que ela também, a gente olha para ela, a gente não consegue ver ela desse lugar. Parece que ela é uma mulher atemporal também, né? Então a gente, diante desses fragmentos todos, né, dos filmes que a gente via, né, das obras que a gente assimilava, né, isso tudo a gente ia impregnando na gente, né, nessa construção desse corpo em cena, né, e desse corpo vivo, né? Vai pegar esse daqui bem pesado. Ai, que rico, pai, mas vocês podem ficar mais nada. Adoro super paleta, vai voar. Agora o avô é o maior. É o avô de matar a gente. Não. Hoje, cadê? Agora o incrível paleta vai levantar o elefante. O quê? Filhote.
gente já tinha uma ideia de cenografia. Então a gente já sabia que teríamos que ter uma carroça, e que essa carroça iria carregar a Júlia, já que ela não podia andar, ela iria ser carregada nessa carroça puxada pelo Palheta. Então a gente já tinha uma estrutura de cenário pensado. Então a gente já pôde botar algumas cenas, tentar resolver algumas cenas já criadas nessa estrutura a partir do momento que chega a cenografia de uma forma crua. E o figurino também foi um figurino que a Maíra propôs, assim, que deu muita força pro jogo dos dois, né? Que era algo como assim, se um dia tivesse sido de uma pompa de uma rainha, né? E o Palheta, parece que eles eram de algum universo muito da realeza. Só que com as camadas, e muitas camadas, né, de roupas, e isso ela foi absorvendo com o tempo, né? A impressão que dá é que cada praça que eles vão, ela adquire algo que vai estruturando esse figurino. E é claro, né, com a customização que a Maíra faz dessas sobreposições de peça, dando esse desgaste da roupa, de gente que está no dia a dia. Ela, né, uma mulher que se rolava pelo chão, então tem assim uma textura de algo que já é sofrido, né, que tinha uma cor e essa cor foi se apagando, tinha uma textura mais elevada e isso vai ficando polido, né? Então isso tudo, essas sobreposições deram muita força para esse personagem, inclusive de mostrar esse lugar do atemporal que a gente queria mostrar. Se tudo der certo no Frusca, eu vou demorar. Não der, eu volto logo. Vamos, Dunia. Júlia, quer mais Frusca? Não tem. O processo de montagem é engraçado, que a gente já tinha exercícios, já tínhamos improviso, a gente já tinha uma possibilidade de roteiro e uma possibilidade de dramaturgia e uma possibilidade de uma sinopse. Então a gente já sabia que Júlia, uma mulher que era das ruas, conduzida pelo seu fiel escudeiro Palheta, chegava numa praça dizendo que ia dançar. Mas peraí, como é que a Júlia vai dançar? Já que a relação dela com a saia, a relação delas com muitas saias, isso foi uma coisa bem bacana, que acabamos envolvendo também a comunidade, pedindo saias para as vizinhas, e essas saias eram jogadas em cima da Ionara, justamente para ela improvisar com isso tudo. Mas peraí, como é que ela iria dançar? Como é que a gente vai fazer Júlia dançar se ela não tem os movimentos das pernas? Então aí a gente foi todo um pensamento de engenharia. As construções para as soluções, elas eram diversas, né? E num determinado momento a Ionara sentada numa cadeira, se mexendo assim de um lado para o outro, o que é que vamos fazer, o que é que não vamos. Daí nós olhamos assim, a Ionara sobe nessa cadeira. Então a Ionara subiu e de repente ela estava girando, né? Opa, mas peraí, como é que ela se mantém ali em cima, então, já que as pernas não dão sustentação? Vamos botar um cilim, né, de um monociclo e ela vai ficar ali. Então, claro que isso não é tão fácil assim, né? Isso é um processo de chegar nessa ideia, né? E onde é que vai ficar isso? Não, então vamos botar em cima da carroça. Então a gente já não via mais uma pessoa dançando em cima da carroça, a gente via uma caixa de música grande com uma mulher dançando em cima dessa carroça. Então é tudo com muito ensaio, é tudo com muitos experimentos, muitos exercícios, muitas possibilidades para a gente chegar nesse lugar. Então parece que a gente falando assim, parece que é meio lógico de se fazer isso, mas quando tu não tem nada, é difícil se chegar nesse lugar. Não é fácil ver perna, Júlia. Mulherzinha! Falou?
seco, né? Tudo é de mim. Eu, filho, ele quer que a mãe goste. Ficou magoado. Magoa. Paleta abandona tudo, sabe? Aqui. Aqui, ó. É até a zona que eu ia. Vai morta. Aqui. Aqui, ó. Escuta, Mia. A Júlia. Júlia tem perna aqui, assim, ó. Aqui. Me palhetinha, me perna. Aqui. Ah, demônio! Olha aqui. É muito louco assim, porque a gente vai fazendo toda essa construção e ela não é linear, né? Ela não é linear, porque tem coisas que surgiram no início, tem coisas que vão vindo no meio, depois. O Carlos Eduardo Silva, ele entra praticamente junto com a Maíra. Maíra vem primeiro, mas o Carlos Eduardo Silva, ele é um profissional maravilhoso da caracterização, trabalhou com a gente já diversos espetáculos, e no de Júlia ele veio justamente assim para ajudar nessa construção desses dois personagens, né? Então ele faz toda a caracterização daquela prótese que a gente usa é do Carlos Eduardo Silva, a questão da peruca da Júlia foi pensada em vários formatos, várias maneiras, né? Então, como é que vai ser? Se eles são errantes, eles têm uma pele queimada do sol, né? Mas eles podem ter sido de um circo lá romeno. Então, essa maquiagem ela vai de um vermelho, de uma pele queimada do sol, né? Permeando assim um argiloso. Então todo esse pensamento foi do Carlos Eduardo Silva também. Ai, que tudo! Palhetinha botou! Aqui! Palhetinha botou! Ai, que sortuda, Palheta! Ai, que sortuda! Ai, 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 la que se pase de ruta, Julia! Júlia! Se tu, se é aleijada, consegue dançar! Se tu, se é aleijada, consegue emocionar! É porque qualquer um também consegue! Então, dança, Júlia! Dança pra ele cortar! A
peça Júlia, depois da estreia, ela já circulou por 23 estados, mais Distrito Federal, com vários projetos, além de vários prêmios em festivais competitivos, mostras, convites, honrarias estaduais, municipais. Eu acho que o que Júlia mais incita nas pessoas é um conflito interno, né? De olhar uma mulher que não tem o movimento das pernas, ser tão cruel com todos que estão em sua volta e de que forma que as pessoas se colocam no sentido de como é que eu posso ter raiva de uma pessoa que não tem movimento das pernas, que maltrata o Palheta, que é uma pessoa que tem um problema mental. Então, e também por outro lado, o Palheta também é cruel nas suas relações com Júlia. Então a plateia fica o tempo todo nessa dualidade de que sentimento é esse que eu tenho, que espécie de humano eu sou diante de um outro humano. Nunca acaba quando acaba. Não acabou. Só vai embora quem não tem Deus no coração. Quem não tem... Agarrasse! ¿2 denaro? Não, Palheta! 2 denaro! Zamatria! Vale cariote! Inquiço, vaquiço! Olha o atundê! Doença do rato! Fé do gato preto! Cancro da miséria! Estopor da gangrena! Infeliz da costa oca! É isso aqui, ó! É 2 denaros que vai a perna de vocês! Vocês não têm vergonha de dar isso aqui pra uma aleijada que dança? Bando de abutres, é isso que eles são! Viciados no carniço, moscas açougueiros, é isso que vocês são! Eu só queria ver, mas eu queria ver se vocês fossem aleijados! Me ajuda a tirar essa porra do caralho! E tu, seu idiota, que história foi aquela de comprar picolé bem na hora do número? Quase que tu estraga com o nosso número, seu idiota! Tudo isso que a gente está fazendo até aqui, tudo isso era verdade, o tempo todo. O tempo todo era verdade. A Júlia realmente não tinha o movimento das pernas, essa construção, ela estava nos convencendo muito assim, sabe? Tava muito bonito. E daí chegou um momento assim, olha, uns 15 dias antes da estreia, o Pepe vem e diz que é tudo mentira. Ela não era aleijada, ela tava mentindo o tempo todo. Nossa, a gente não queria acreditar nisso, a gente foi dormir tudo brabo um com o outro, todo mundo ficou bicudo com o Pepe, né? Onde já se viu? Aos poucos a gente foi se convencendo que isso era um lugar legal de estar. Afinal de contas, estávamos falando de bufões, estávamos falando de uma sociedade que estariam vendo em Júlia e Palheta um espelho, né? A gente fica nesse impasse e a gente chama o Gregory, que é o Gregor Hertel de Blumenau, ele é dramaturgo, também para fazer essa assistência de dramaturgia, para falar, para ele ver como é que estava a questão do conflito, da trama, de que forma que se estava entrando no momento certo. E ele se depara com esse espetáculo desse jeito e ele fica muito bravo. Ele diz assim, como assim? Ela não é aleijada? Nossa, estava tão bonita, eu acho cruel demais, sabe? É lindo demais a relação dos dois. E daí, ali nós dissemos assim, eu acho que é isso que a gente quer da plateia. Nesse momento, a gente começa a lembrar de todos aqueles bufões que a gente já se deparou na vida, né? Daquela pessoa que vem pedir uma roupa, uma coisa para ajudar ela, a gente dá, daqui a pouco a gente vê jogado no terreno baldio da esquina, porque ela não gostou, né? Então, assim, esse desdém, né? Esse lugar de, tipo, de excomungar quem também ajudou, de virar as costas e sair falando mal. Então, isso é muito do bufão, né? Que ele se protege nessa figura, né? Nessa figura de
de que já eu não devo nada para ninguém, né? Ele já foi tirado tudo da vida dele. Quando o Gregory se deu conta desse lugar de que era tudo mentira, aonde que dentro do conflito era a verdade? Então aí que o Gregory entrou, né, nessa construção de estabelecer esses conflitos, ver certinho se estava no tempo legal do espetáculo, né? Porque tem alguns momentos que na nuance de Júlia e Parieta parece que era verdade aquilo que estava acontecendo, né? Somos muito gratos a toda essa equipe que fez parte dessa montagem do espetáculo Júlia. Que é interessante falar de equipe porque é bem isso mesmo, né? A gente não consegue montar um espetáculo desse lugar que tem Júlia e Palheta sozinhos, né? Então a equipe, claro que ela tem um lugar fundamental aí, né? Importante deixar registrado que esse processo de deixar esse registro sobre essa montagem da peça Júlia, o quanto é importante para a história do fazer teatral da nossa região, o fazer teatral de Santa Catarina e o fazer teatral do Brasil. E o quanto é importante as políticas públicas de cultura, né? O quanto é importante esse fomento acontecer, o quanto é importante quantas pessoas já se beneficiaram, né? A importância do Estado na construção da arte, na possibilidade da arte. Então é extremamente importante Júlia também nesse cenário, como é importante toda a arte sendo construída de uma forma bem feita, com responsabilidade, com planejamento, com uma proposta profissional a curto, longo e médio prazo, né? Então estamos nós aqui hoje falando de um espetáculo que a gente estreou em 2011 e que a gente ainda pretende apresentar por muitos e muitos anos.